Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, irmãos, revisando o estudo do Novo Testamento 3. Eu chamo de Novo Testamento 3 as cartas paulinas. E eu peço que a gente possa trabalhar, que você caminhe conosco um pouco no entendimento dessas cartas. Nós vamos ter o coração simples para a análise delas, mas queremos passear por cada uma delas, para conhecermos as cartas paulinas. Vocês viram que nós já trabalhamos todo o Antigo Testamento, também iniciamos os Evangelhos, né? e Atos, e agora nós estamos nas cartas paulinas. Bem, vamos lá. É uma bênção poder estudar isso e ter o nosso coração aberto, né, para o que Deus tem a nos dizer. Eu estou com a Bíblia aqui comigo e a gente vai seguir com liberdade, né? Bem, quando a gente fala da carta aos Romanos, que é a primeira carta dessa sequência, nós vamos seguir a sequência mais tradicional, né? Nós estamos falando de uma carta de Paulo, né? E por ser uma carta paulina, você vai encontrar bastante doutrina aqui, né? Paulo sempre envolve as questões pessoais dele, porque ele está falando de coração para coração, que é um estilo da escrita do Novo Testamento, e a gente vai perceber que ele faz referência a muitas situações, né? Situações históricas, geográficas, e isso para a gente também é importante. Então nós vamos começar aqui no capítulo 1, e do verso 1 até o 17, é o que nós encontramos como, vou chamar de introdução, né? O início dele. Então ele fala bem assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então aqui o Paulo está unindo a carta que ele está escrevendo com aquilo que Deus falou no Antigo Testamento, através dos profetas nas Sagradas Escrituras, né? Então nós estamos propriamente lidando com a Escritura Sagrada, né? Havia uma consciência de Paulo nesse momento que alguma coisa do Espírito estava acontecendo. E ele fala assim: com respeito ao seu filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Porque o Novo Testamento todo é em referência a Jesus Cristo, né? O Novo Testamento de Jesus. Ele fala: este é o Novo Testamento do meu sangue, quando ele está apresentando a ceia aos seus discípulos. E realmente ele abriu um Novo Testamento, né? E esse Novo Testamento, novo pacto, né, que ele coloca diante do seu povo, mostra que Jesus está unindo as duas coisas, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Quando ele fala de pacto, porque houve um pacto no Antigo Testamento, né? Houve um pacto na época da lei, né? Um pacto no Sinai, né? Mas agora nós estamos falando da revelação em Cristo Jesus, ou seja, a suprema revelação, o Filho de Deus, Deus conosco, está aqui, né? Então ele fala: ele veio segundo a carne, veio de forma humana, nascimento humano, veio da descendência de Davi, diz aqui o texto, né? Foi designado Filho de Deus com poder, né? Então essas declarações todas estão apresentando o contexto do entendimento de Paulo a respeito de Jesus Cristo e a ligação que ele tinha com o restante das Escrituras, né? E ele fala bem assim, que o apostolado, né, é recebido através do amor e da glorificação do nome de Jesus, para que houvesse obediência por fé entre todos os gentios, né? Os gentios são os povos não judaicos, né? O que não é judeu é gentio, são as gentes do mundo, espalhadas pelo mundo, né? Ele fala assim: de cujo número sois também vós, no verso 6, né? Chamados para ser de Jesus Cristo. Então, nós também somos endereçados, né? Nós fazemos parte da interpretação, porque a carta está endereçada aos gentios e nós também somos gentios.
está endereçada àqueles que são por Jesus Cristo e nós somos por Jesus Cristo. Então, existe uma ligação espiritual, né, do antigo com o moderno, com o presente. Né? No verso 7 ele fala assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, o local propriamente histórico, né, de onde ele encaminha, mas o mesmo convite da santidade e da graça e da paz que vem de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo está encaminhado aqui. Né? Então, o objetivo de Paulo é atingir esses irmãos que estão em Roma. Né? E aí ele faz isso através do Evangelho, né? Que é a base comum de todos nós. Né? Ele não faz citação de nomes de colaboradores aqui no princípio, né? Mas engloba todos, né, como servos de Jesus Cristo, e fala do chamado, fala da separação para o Evangelho de Deus, e é assim que ele começa. Né? Eu acho interessante no verso 2, quando ele fala assim, que antigamente foi prometido por Deus, né, nas Sagradas Escrituras, através dos profetas, né, tratando de Jesus. Então, o Evangelho, a manifestação de Jesus Cristo, é um resultado de promessa, é um cumprimento da promessa. Por isso nós dizemos, né, quando estudamos o Novo Testamento, essa relação de promessa e cumprimento. Né? É isso que nós vamos encontrar aqui no Novo Testamento todo. Quando chegamos no verso 8, né, aí ele começa a fazer os agradecimentos dele. Né? E aí ele fala, né, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós. Então, primeiramente se refere a quem ele está endereçando, né, uma gentileza, uma cordialidade dele. Né? Mas ele diz que o testemunho deles está em todo mundo. Então, além da cordialidade, tem uma constatação de que isso realmente era real. O que foi proclamado no mundo todo? Né? A fé daqueles irmãos que estavam em Roma. Nós que somos missionários, nós que estudamos a palavra de Deus e fazemos a evangelização, nós também devemos pensar nisso, né? Porque no tocante a nós, a proclamação da nossa fé tem ido além da nossa porta, aonde nós temos chegado com a proclamação da fé. Então ele diz, né, porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é testemunha minha de que eu faço menção de vós nas minhas orações, incessantemente, diz o apóstolo Paulo. Né? Por que ele faz essa oração? Né? O verso 10 fala, né? Ele fala, eu tenho uma súplica, né? Porque eu gostaria de estar visitando vocês. Né? Quem sabe haja uma boa ocasião para isso. Nós sabemos pelo livro de Atos, né, pela história do Novo Testamento, que na verdade a ocasião de Paulo foi justamente na sua prisão, quando ele foi para lá, né, no final do seu ministério. Mas ele ainda esteve lá realizando o trabalho na casa que ele alugara, termina Atos dizendo isso, né, e pregando o evangelho com liberdade. Né. O livro de Atos termina dessa forma, uma forma muito positiva, né, e mostra que Paulo acabou chegando lá e tendo contato com esses irmãos. Né. Então ele diz, né, nas minhas orações suplicando que, pela vontade de Deus, me ofereça essa ocasião, porque eu desejo muito ver vocês. E aí ele fala, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. E é interessante, Paulo tinha alguns dons espirituais. Né? Todos nós temos dons espirituais. Quem está convertido, batizado, né? Usando a expressão de João Batista, né? Batizado no Espírito Santo, né? Pela obediência e regeneração em Cristo, tem que ter algum fruto. Né? Tem fruto na sua vida, porque o fruto é da presença do Espírito, mas tem que ter alguma incumbência. Então, o dom, ele tem o motivo do cumprimento serviço, né, do ministério cristão. Então, essa incumbência
ela se realiza na igreja através dos dons espirituais. Eu vou falar isso mais adiante, mas a gente vai ver isso lá no capítulo 12 de Romanos e depois em Coríntios, né? Em Coríntios nós vamos ver também, capítulo 12, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas de qualquer forma, ele diz, eu quero compartilhar com vocês algum dom. Para quê? Porque o ministério cristão, né? Quem ministra do Espírito através de dons, ministra a confirmação da fé. E é isso que Paulo fala no verso 11. Ele fala assim, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, né? Temos conforto entre nós, né? Por quê? Porque a fé é de ambos, né? Então, quando Paulo coloca dessa forma, ele está dizendo, eu vou compartilhar com vocês, mas vocês vão compartilhar comigo, né? E ele diz bem assim, nós vamos encontrar, então, um ponto mútuo de edificação, que é o objetivo, irmão. Né? Não existe uma pessoa com todos os dons espirituais. Às vezes eu ando por aí, as pessoas falam, por onde tal tem todos os dons do Espírito, ou tem os 9 dons, alguns brincam, né? Ou falam sério, não sei. Mas o objetivo de Cristo não é que ninguém tenha todos os dons. É que a igreja tenha todos os dons e nós possamos nos edificar mutuamente. Né? E ele fala bem assim, porque a gente não deve ignorar, estou falando do verso 13, tá? Estou no Romanos 1,13. Não deve ignorar que existe empecilho. Paulo fala bem assim, eu tentei ir até vocês, mas houve empecilho, eu fui impedido, né? E fala bem assim, porque é igualmente compartilhar com você, né? Como também entre outras gentes, né? Entre outros gentios, em alguma versão, né? Ele fala, porque eu sou devedor, tanto de gregos como de bárbaros. Essa palavra bárbaros, ela está além dos gentios, né? Bárbaros, as pessoas estavam fora da civilização romana, né? E é uma palavra pejorativa, mas Paulo usa ela aqui com liberdade, né? Bárbaros romanos era pejorativa. Mas Paulo fala bem assim, tanto as pessoas do helenismo como fora do helenismo. Por isso que ele fala, tanto a gregos como a bárbaros. Ele fala, eu sou devedor. Entre pessoas sábias ou entre pessoas simples, né? Pessoas que ignoram a cultura. Ele fala, então eu estou pronto para anunciar o evangelho onde for. Até em Roma. Então, essa carta é uma carta de ânimo missionário, né? Eu, como missionário, eu tenho liberdade de dizer isso. Porque nós queremos revisar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, seja num lugar de cultura, né? Eu, pessoalmente, vou muito em universidades, eu vou em faculdades, lugares doutos, né? Seminários, mas também vamos, né? Num ambiente simples, uma célula no lar, né? Ou numa praça sentado com as pessoas, né? Ou quando vamos às casas e apresentamos a gente que estamos ainda em relacionamento, em evangelização relacional ainda, né? Para depois haver o relacionamento discipulador. De qualquer forma, a prontidão do evangelho, do anúncio do evangelho, está no coração do missionário, e Paulo coloca aqui no verso 15, né? E ele diz o seguinte, que ele confia que Deus é quem tem esse encaminhamento, né? Ele fala, eu confio em Deus para Deus me levar até vocês, né? E realmente, é assim que ele vai dizer no verso 16 com muita força, né? Verso 16 e 17, que parece aqui o ponto principal da anunciação do Evangelho, né? O Evangelho como poder de Deus, verso 16 e 17, ele fala bem assim, todos nós sabemos de cor, né? Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Ou também do grego, né? Sem o e. De qualquer forma, esse jeito de Paulo falar, ele fala, o Evangelho é o poder
de transformação para quem está dentro de uma cultura que tem conhecimento das escrituras, no caso judeus, e para quem está dentro de uma estrutura cultural onde as escrituras ainda não foram conhecidas ou não têm a relevância de impactar a sociedade. É isso que ele está dizendo. Propriamente para nós hoje, né, seria o campo de missões transculturais, né? Ele fala assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele se revela no Evangelho, quer dizer, a justiça de Deus é apresentada no Evangelho. Como? Ele diz no verso 17, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Citação direta de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Né? Então, Abacuque 2,4 vai dizer isso, e esse é o início que Paulo dá na sua carta. E para a gente é importante, porque na introdução dele, ele vai colocar então o que importa a ele, né? E o que importa realmente é o Evangelho, porque é o Evangelho que salva. Salva quem? Quem crê. E quem não crê está excluído desse processo aqui, né? É um processo que foi feito para a crença. Na incredulidade não há salvação, né? Então é isso que Paulo nos apresenta. Eu gosto muito porque depois de falar isso, né, e agora nós já estamos entrando numa segunda sessão, que é do capítulo 1:18, né? Adiante, né? Essa sessão é longa, né? Que é o que a gente chama de parte doutrinária, que é a parte introdutória. A parte doutrinária de Romanos é de 1:18 até 11:36, ou seja, até o final do 11. Então, é bem grande essa parte, é a principal parte, né? Depois disso, vem a parte das exortações, né? Admoestações, exortações. Então, o objetivo principal de Paulo nessa carta, já que é o que ele mais fala, é doutrina, né? E essa doutrina está falando sobre a salvação relacionada com os judeus e a salvação relacionada com o não-judeu, né? Os gentios. E isso se une em quê? Une exclusivamente na fé em Jesus Cristo, né? Então, vamos seguir aqui no verso 18. Ele fala bem assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a verdade, ela tem sido revelada, né? Do céu, quer dizer, a procedência dela, né? O ablativo, né? Ela é proveniente do céu. E a verdade de Deus é contra a impiedade, contra a perversão dos homens. Tudo que é pervertido e ímpio está em clara oposição ao que o céu revela, né? E ele diz aqui que o problema é que as pessoas detêm a verdade, não deixam a verdade circular e troca a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus mesmo manifestou. Manifestou o quê? Atributos invisíveis, que tem a ver com o poder eterno de Deus, a própria divindade de Deus, né? Desde o princípio do mundo é conhecido isso, e é percebido. Percebido como? Pelas coisas que foram criadas. Então todo ser humano tem condição no seu coração, na sua humanidade, na sua constituição antropológica, uma constituição antropa, né? Ele tem condições de reconhecer a Deus olhando as coisas que foram criadas, porque ele é criatura, está na criação e ele pode perceber a mão do poder de Deus manifestado no que é criado. Essa revelação é uma revelação para chamar a atenção e fazer com que a criatura queira, né, invoque a Deus, né, e clame a manifestação dele, né? Ele fala assim, Paulo fala no verso 21, porque eles tiveram conhecimento de Deus, mas não glorificavam a Deus.
Quando ele fala tendo conhecimento de Deus, não glorificava a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornavam os seus raciocínios, né, inúteis. Uma outra versão diz, se tornavam nulos no seu raciocínio, né? E ele fala assim, essas pessoas não glorificavam a Deus, né? Deveriam ter dado graça a Deus, mas não glorificavam. Eu falo essas pessoas, estou dizendo a humanidade, né? Na verdade, todos nós estamos aí. A graça de Cristo tem sido apresentada e nós sempre demoramos para respondê-la, né? Mas todos estamos incluídos nisso, né? Só que agora estamos falando assim, né? Eles ou as pessoas, porque o objetivo desses estudos é bíblico, mas ele é missionário, né? Evangelístico, né? Então ele tem um objetivo de mexer o seu coração para evangelizar e para testemunhar de Cristo, né? Por isso que eu estou fazendo esses estudos, né? Mas ele é edificação dentro da igreja também, né? Porque é doutrina, né? Então ele fala, as pessoas tiveram conhecimento de Deus, mas não trouxeram graças a Deus, não agradeceram a Deus pelas bênçãos do universo. E aí o raciocínio ficou inútil. Um raciocínio que não é capaz de chegar a Deus não está chegando à causa de nada, né? Então é um raciocínio inútil. E ficou obscurecido o coração. E quando o coração está obscurecido, né, as pessoas se tornam então insensatas, né? O coração fica insensato, né? E voltando ao capítulo, o verso 20 do 1, né? E as pessoas se tornam indesculpáveis. Cada um de nós fica indesculpável diante de Deus se ignorar os sinais que Deus coloca, né? Deus tem dado sinais, ignora os sinais, então torna-se com culpa, né? E ele fala assim, alguns se dizem sábios, mas ficam loucos, se demonstram loucos, tornam-se loucos, né? Porque mudam a glória do Deus incorruptível, tentando transformar Deus em imagem. E a Bíblia é muito clara contra fazer imagem de coisa divina. Não pode. A representação está errada, né? E ele fala aqui, né, no capítulo 1. Mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, botando Deus com a aparência de homem, né? Ele fala, bem como de aves, de quadrúpedes, de répteis. As pessoas personificam a divindade de acordo com a cultura. Mas Deus não é forjado pela cultura, né? Um Deus que surge da cultura não é Deus, ele faz parte da criação, porque a cultura vem dos homens e os homens são criação. Não a religião do coração, que discerne o coração e vem do céu, ela não pode ser forjada pela cultura. Ela se dá na cultura, porque nós estamos nela. Mas ela tem um valor maior, um valor superior. Ela não é decidida pela cultura, né? Ela vem do céu. É uma manifestação de Deus, né? É assim que a gente recebe a palavra de Deus, né? E aí nós vamos tratar de acordo com o nosso ambiente. Mas nós não podemos restringir a palavra de Deus à cultura. Ela é supracultural nesse sentido. E cultural na manifestação. Então a Bíblia fala que porque as pessoas fizeram, os povos fizeram, né, a humanidade construiu semelhança de Deus em imagens, em idolatria, Deus então os entregou. Entregou no sentido de tudo bem, é o caminho que vocês estão buscando, então vocês vão seguir o caminho da sua busca, o caminho da sua construção. Foram entregues a quê? A imundícia, pela concupiscência do próprio coração. E as pessoas, quando desonram a Deus, que é a fonte, eles também desonrarão ao ser humano, que é o resultado, né? Então, a Bíblia diz que eles desonraram o seu corpo entre si e mudaram a verdade de Deus em mentira, né?
e passavam a adorar e servir. Esse servir quer dizer prestar culto, ok? O serviço religioso. Passava a adorar e prestar serviço religioso à criatura em lugar do Criador. E é muito triste isso, né? Porque é Deus que é bendito eternamente, né? Mas aí o que é criado toma o lugar de Deus. Interessante que as pessoas fazem uma imagem de escultura e falam assim, não, isso é uma referência ao divino. Mas na relação dela, alguma coisa dá errado com ela, pega e beija a escultura, né? E agarra na imagem, né? E porque a relação dela é com o concreto, né? Interessante, né? Ela diz, não, isso aqui é só para referir, mas na prática, troca a roupa, dá banho, passeia com a imagem, entendeu? E perde a referência do Deus invisível. Então a Bíblia fala, não é um bom caminho, apesar que é o caminho da cultura, né? Não é o caminho da revelação. Os povos fazem isso, né? E aí ele fala, né? É o Criador que é bendito eternamente, né? Amém. Aí por causa disso, então, Deus deixou que as pessoas fossem pelos seus caminhos. E esses caminhos levavam a paixões infames, diz o apóstolo Paulo. E ele cita o porquê. Olha só. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações. Está falando de relações sexuais, né? De suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza. Que natureza? Natureza feminina, né? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamavam mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Interessante que durante a humanidade sempre teve isso, né? A orientação de mulher com mulher, homem com homem, né? E outras também, né? Homem com animal, mulher com animal, muitas coisas. Com objetos, a sensualidade humana não tem limite, né? Mas a Escritura diz aqui que, do ponto de vista divino, do Criador, né, que nos deu uma natureza e indicou, né, o caminho tanto da alegria, do prazer, né, da comunhão e até da perpetuação da espécie, está tudo incluído nisso, né? Dessa perspectiva do Criador, esse tipo de brinquedos sexuais e relacionamento, né, entre sexos iguais, desse ponto de vista, ele diz aqui, é contrário à natureza, ou seja, é contrário ao que Deus fez, porque ele está chamando Deus de Criador, então é contrário ao que o Criador fez. Né? Todo esse tipo de relacionamento sexual é um relacionamento forjado pela cultura. Né? E a nossa cultura tem essa tendência, né, de se afastar de Deus. Né? A gente acaba tomando as rédeas de nós mesmos e querendo ditar qual é a regra do universo, né? E qual seria o padrão do universo. Mas a gente não tem essa autoridade. Né? Você fala assim, mas cada um tem autoridade sobre si mesmo. Sim, claro, cada um pode fazer o que quiser. Só não é bíblico, entendeu? É até legal, mas não é bíblico, né? E o meu ponto aqui é a revelação, não é a permissão da cultura, né? Tem muitas coisas que a cultura permite em diversos povos e que você vai olhar para a orientação da Bíblia e você fala assim, permitem por si mesmo, não com aval de Deus, né? Aí é uma escolha, né? Seguir por Deus ou seguir pela cultura. De qualquer forma, é um direito seu, né? Essas pessoas, hoje em dia, às vezes, elas caem em críticas muito severas, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a crítica, porque as pessoas estão no direito, elas adquiriram direitos, né? O direito de esboçar uma sexualidade contrária à natureza, segundo o texto de Romanos, é direito da pessoa. Então ela não pode ser
prejudicada socialmente por isso, né? É um erro muito grande. Alguns chamam de fobia, né? O outro passa a ter fobia. E isso está errado, é um comportamento muito ruim, porque nós temos que amar, né? A Bíblia fala do amor aos nossos semelhantes. E a questão de tratar do juízo, isso é com Deus, não é por nós que fazemos. O que podemos fazer é fazer o que eu estou fazendo, é ler o texto bíblico, né? E dizer o que a revelação diz, né? E ter, caminhar a segunda milha, né? Com os nossos semelhantes, para que eles compreendam, ou não compreendam, ou compreendam e escolhem outro caminho. De qualquer forma, a gente apresenta o caminho de Deus, né? Então, a Bíblia diz que isso é uma disposição mental reprovável, porque pratica uma coisa que é inconveniente, né? E tem outras coisas mais. Ele fala assim, que pode praticar injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, né? Aí ele saiu do âmbito da questão da natureza, da crítica sexual que ele está fazendo, com o papel sexual da época dele, é claro, né? E nós estamos aqui fazendo um contraponto para nos incluirmos, como eu falei, nós somos destinatários também, né? Mas é claro que isso está sendo incluído à época dele, né? Mas observa-se, é muito parecido com o que acontece hoje. Ele fala injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento de Deus, insolência, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais, insensatez. Observe que tudo isso, né? Ele fala pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Então, ele está julgando a natureza toda, né? Desculpa, a cultura que nós construímos toda, mas a cultura pecaminosa, não a cultura boa, né? A cultura pecaminosa está sendo julgada aqui. E eu estou pegando o meu quinhão, né? O que eu tenho que consertar aqui. E nós precisamos apresentar, né, no nosso campo missionário o que a Bíblia diz e deixarmos que as pessoas possam fazer a sua interpretação cultural e fazer as suas escolhas, né? Porque isso cabe a eles, não a nós. Mas a apresentação da palavra cabe a nós, né? E o apóstolo fala assim no verso 32. Eles conhecem a sentença de Deus, sabem que são passivos de morte os que praticam coisas assim, mas eles não somente as fazem, mas aprovam os que assim procedem. Então, ele fala das coisas da sua cultura, e nós estamos trazendo aqui, dizendo que muitas coisas que também são passíveis de reprovação no nosso tempo, né? As pessoas não apenas aprovam, né? Não apenas fazem, mas aprovam quem faz. Às vezes elas nem fazem, né? Mas aprovam. E isso de fato, é triste, né? Mas essa é a apresentação de Romanos. Mas deixando essa primeira parte, nós queremos seguir para podermos entender aqui no capítulo 2 e diante, né? Eu quero chegar um pouco mais adiante em Romanos, para podermos fecharmos essa sessão. Mas ele fala bem assim, capítulo 2. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, ele está dizendo agora para as pessoas que sabem, que conhecem as Escrituras, né? Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou seja, se a sua condenação é só de boca, mas escondido você faz o que é errado, é a hipocrisia. Ele fala, ou despreza a riqueza da bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus, porque é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Então, se Deus é bondoso para conosco, tolerante para conosco, até que a gente se converta,
A gente vai esticar essa bondade de Deus até o limite de Deus falar, chega, você está sendo trocando minha bondade por permissividade. Então, nesse momento, haverá juízo de Deus. Então, ele fala bem assim, que isso como se a gente desprezasse a tolerância e a bondade de Deus. Ele fala, mas segundo a dureza do teu coração, que é impenitente, ou seja, que não se arrepende, está acumulando contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Então, ira, indignação, para quem é faccioso, para quem desobedece à verdade, para quem se coloca seguidor da injustiça, tribulação e angústia, ele fala também, né, sobre aqueles que praticam os males. E aí Paulo é claro, né, ele fala ao judeu e ao grego. Então o judeu é o que conhecia as escrituras naquela época, né? E o grego era o gentio, que estava conhecendo agora, né? Conhecendo agora o mundo helênico, né? A revelação de Deus. Mas se eu quiser trazer uma aplicação para nós, não podemos dizer bem assim. Para você que é cristão e para você que não é, que é de religião não cristã. De qualquer forma, a Bíblia diz para não obedecer à injustiça e para buscar a verdade, né? É bem sério, né? Mas a Bíblia fala assim, todo que pratica o bem, né? Esse vai receber glória, vai receber honra, vai ter vida de paz, né? Porque Deus diz que é todo, ele não faz exceção de pessoa, né? Na verdade, o critério dele é apresentado, nós seguimos o critério e andamos em relacionamento, né? Então, o Paulo então vai chegar agora à parte mais firme dele, né? Ele fala assim, no verso 12 do 2 em diante. Pois todos os que pecaram sem lei vão perecer. E todos que com a lei, com conhecimento da lei, né, estando no contexto da lei, pecaram, mediante esta lei serão julgados. Então eu posso dizer que todos estarão diante da retribuição de Deus. Quer tenha a revelação clara diante de si e quer tenha a revelação dada no antrópico do ser humano, né? De qualquer forma, todo ser humano é considerado por Deus capaz, inteligente e apto a discernir que há um Criador e clamar por esse Criador, né? Para que o Criador possa responder. Então, é disso que o texto está falando, né? Os gentios não têm lei. O que lei? A lei que foi conhecida nas Escrituras, principalmente a de Moisés, né? Mas se eles procedem por natureza, ou seja, olhando a natureza e tendo a lei do certo e do errado, e aferindo-se como ser dentro de algo maior que é impossível de vir por acaso, é muita complexidade e perfeição, então ele vai falar assim, mesmo esses que por natureza e com com seu jeito de olhar estão entendendo as coisas, ou seja, não tem lei, mas procede de forma certa, eles têm dentro de si mesmo uma lei gravada no seu coração que testemunha com a consciência, com seus pensamentos, trazendo acusação ou defesa, né? Quando a consciência pesa ou não, né? Mas isso é um início da revelação, né? Que deveria levar alguém a clamar por Deus. É o que leva a clamar, né? O Paulo vai clamar no capítulo 7 aqui, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Então, olhando a pecaminosidade e olhando que é criatura, haverá um clamor, né? Paulo termina o verso 16 falando bem assim, as pessoas têm essas coisas na consciência e no pensamento, né? Mas vai ter um dia que Deus vai julgar o segredo dos homens, de conformidade com o evangelho que Paulo está apresentando aqui, com a revelação de que Deus é Deus tanto do judeu quanto
do gentio, tanto do judeu quanto do grego, tanto do crente quanto do não crente, né? É assim que Paulo apresenta, né? Então, ele é bem direto, como eu estou falando, né? Paulo é judeu e ele está falando para o seu povo. Verso 17. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousa na lei, te gloria em Deus, conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, é instruído na lei. Aí você fala assim, bem, eu recebi todo o conhecimento das Escrituras, nasci no lar crente, fui educado, ou na minha juventude conheci a Deus e busquei a Deus. Ele fala, tudo bem, você está persuadido então que você é um guia para quem não tem isso, né? Dos que se encontram em trevas. Então você deve ser um instrutor de quem não sabe coisa alguma e ser um mestre daqueles que ainda estão ainda para crescer, né? E, tendo na lei da forma escrita a sabedoria e da verdade, né? Você ensina para os outros e você mesmo, como eu falei, a questão da hipocrisia, né? Você tem todo esse conhecimento e pode passar para o outro, e quanto à tua vida? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Diz que não deve cometer adultério e é você o crente que comete adultério? É você o líder cristão que comete adultério? Se é você que prega contra isso? É isso que o apóstolo está falando aqui, né? Então, ele fala bem assim, abominas os ídolos, mas você tira a riqueza dos templos dos ídolos, aceita, né? A riqueza do templo dos ídolos. Você te glorias na lei, mas desonra a Deus transgredindo a lei. E o verso 24, Paulo fala assim, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios exatamente por causa de gente assim, né? Quando ele fala que está escrito, ele está falando de Isaías 52, verso 5, e de Ezequiel 36, verso 20, né? Então, tanto Isaías 52, 5 quanto Ezequiel 36, 20 fala isso, né? Que o nome de Deus é exatamente blasfemado por causa de gente que deveria saber e sabe, mas age errado e escandaliza quem está de fora. Quantas pessoas falam, né? Ah, o cristianismo é uma mentira, os cristãos são falsos, os crentes são hipócritas. Eu escuto isso muito. E eu conheço algumas pessoas que são torpes e são hipócritas mesmo. Mas esses poucos que eu conheço são os que são mencionados, e não os verdadeiros, os quebrantados, que ajudam o próximo, ou que realizam a obra de Deus. Então é por causa destes que o nome de Cristo é blasfemado, né? Porque a circuncisão tem valor se praticas a lei. Verso 25. Mas se você é um transgressor da lei, a tua circuncisão se transformou em incircuncisão. O que Paulo está falando é o seguinte, a tua ordenação pastoral, o teu envio missionário, a tua unção como ministro de casais, a tua unção como líder de missões, a tua votação como diácono, como evangelista, tudo isso perde o valor se a gente passa a transgredir o que Deus mandou a gente fazer. Porque o valor de eu ser isso, aquilo ou aquilo outro, né? O valor disso é o cumprimento da vontade de Deus. Se eu não cumpro a vontade de Deus, qual é o valor? Entendeu? O que adianta um pastor mentiroso? O que adianta um pastor adúltero? O que adianta um pastor sem fé, incrédulo, né? Não adianta nada. Estou falando pastor porque eu sou pastor, né? Eu posso dizer professor, crente, líder, né? E do que você quiser botar aí, né? Então, o Paulo fala bem assim no verso 29, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão aqui é do coração.
no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, a crença real e o compromisso com Deus, né, e a fé em Deus verdadeira é que parte de dentro, não exterior, né? Botar um tipo de cabelo, um coque, um corte, um tipo de roupa, um tipo de terno, não quer dizer nada. Se a vida não está seguindo com Deus, mas está seguindo com Deus pode indicar piedade, né? Ou não, né? Então precisamos pensar nisso, né? Pensar nisso. Aí no capítulo 3, Paulo fala assim, então qual a vantagem do judeu? Qual a utilidade dele? Qual a utilidade da circuncisão? Aí você pega o capítulo 2 e fala assim, não tem nenhuma utilidade. Só que Paulo responde no verso 2 e diz assim, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então eu diria para você ver assim, então, qual é a vantagem? Eu estou contextualizando, né? Qual é a vantagem de uma pessoa que cresceu na igreja, que nasceu no evangelho, que é crente desde criança, como eu, por exemplo, né? Qual é a vantagem? A resposta é muita. Olha, assistindo as pregações, participando dos cultos, sendo instruído na escola dominical a vida inteira, lendo a Bíblia dezenas de vezes, né? De capa a capa, salteado, tematicamente, por personagens bíblicos, conhecimento. Qual é a vantagem de alguém que foi instruído desde criança ou que tem um bom tempo de crente? A vantagem é imensa. E Paulo fala sobre todos os aspectos, né? Porque eles conhecem os oráculos de Deus, né? Ele fala assim, mas se alguns não creram, se alguns desses passavam por todo esse processo, né? Os judeus ou nós, né? E não creram, Paulo fala assim, e daí? A incredulidade dele vai desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Porque Deus é verdadeiro e o homem é que é mentiroso. Quando ele fala Deus é verdadeiro, em alguma versão seja Deus verdadeiro, é o Salmo 116, verso 11, que ele está citando aqui, né? E ele fala assim, como está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, que a gente tenha o nosso trato, né, diante de Deus, deixemos que Deus nos ajude, porque nós precisamos da ajuda de Deus, né? Então, esse capítulo 3 vai apresentar uma conclusão dessa primeira parte, né? O verso 9, Paulo até fala assim, que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Nós que está falando, os judeus, né? E eu estou sempre trazendo para nós aqui, nossa época, né? Temos nós crentes que estamos há tanto tempo no Evangelho e aprendendo as coisas, temos alguma vantagem? Ele fala assim, tem que tomar cuidado com isso. Existe uma coisa muito boa em ter passado muito tempo com Deus, mas existe vantagem espiritual? Aí, nesse caso, a resposta é não, né? Pois tanto os judeus quanto os gregos estão debaixo da luta pelo pecado, da luta com o pecado, né? Tanto eu, que tenho tanto tempo de crente, me converti bem criança, né? E recebi a palavra de Deus há tanto tempo e tenho vivido com o Senhor. Qual é a minha vantagem para aqueles que eu estou evangelizando agora com relação ao pecado? Vantagem nenhuma, porque todos nós estamos debaixo do pecado. Não há justo, irmão. Ninguém é justo. Eclesiastes 7, verso 20. Não há justo nenhum sequer. Paulo continua citando o Salmo 14, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Quando ele fala quem busca a Deus, é para valer, né? Quem realmente busca a Deus. Ele fala, todos se extraviaram, alma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É o Salmo 14, verso 2 e verso 3. Paulo aqui tem muitas citações nesse texto, né? A garganta deles é sepulcro aberto, diz ele no 3,13 que eu estou lendo, né?
A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Salmos 5:10. Veneno de víbora está nos seus lábios. É o Salmo 140, verso 4. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Salmo 10, verso 7. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Isaías 59, 7. Tá vendo? Ele está aqui fazendo muitas citações. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Salmo 36, verso 2. Então ele fala assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz, porque ele está citando, né, os salmos, né, com muita liberdade aqui, né, ele cita os salmos, então ele fala assim, tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo se torne culpável perante de Deus. Porque a salvação não é por mérito, a salvação é pela graça. Então todos somos culpáveis diante de Deus. Então por isso, quando pregamos o Evangelho, devemos fazer sem arrogância, mas com humildade. Porque como aquele está, nós éramos. E como ele é, nós seríamos, se a graça de Deus não estivesse em nós. Então devemos ter esse reconhecimento, né? E ser gratos, né, por Deus agir assim para conosco, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, né, seguindo regrinhas que seremos justificados perante Deus. É o Salmo 143, verso 2, né, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, aqui nós estamos no auge dessa primeira parte de Paulo, né? E ele falou assim, o que se conclui, né? Então ele está apresentando uma síntese, né? E aí ele fala no verso 21 até o verso 26 do capítulo 3, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos. Para todos quem? Para todos os que creem. Porque ele não está fazendo distinção aqui entre judeu e gentio. É para quem crê que a fé se manifestou. Por isso que a fé deve ser divulgada, né? E essa palavra dele fala no verso 23, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É uma verdade. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Foi ele quem morreu por nossos pecados. Ele é o Redentor. Então é por ele que nós temos a redenção. Porque foi pelo sangue dele que Deus propôs como propiciação. Essa palavra propiciação deu acessibilidade a nós. Tornou acessível mediante a fé que a justiça de Deus se encaminhasse por tolerância, deixando aqueles pecados que nós estávamos agarrados nele, né? Deixando esses pecados para lá, entendeu? Porque estávamos sem a redenção para podermos fazer frente a ele, mas agora, pela manifestação da justiça que aconteceu na cruz, né? Para Cristo mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé nele, né? A fé em Jesus, ou aquele que coloca a sua vida, o seu coração a viver segundo a fé entregue em Jesus para nós. Esse é o verso 26 do 3. Né? É muito conteúdo, né, teológico, didático para a gente sobre a ação de Deus, né, para a nossa salvação. O assunto redenção é o grande assunto complexo do Novo Testamento e que é apresentado dessa forma magistral aqui por Paulo em Romanos. Né? Ele fala assim no verso 27. Então, alguém poderia
ficar orgulhoso, né? Ele fala, não, o orgulho ou jactância foi de todo excluída. Como? Como foi excluída? Qual foi a lei que acabou com o orgulho, né? Foi por causa de algo que alguém praticasse, alguma obra? Ele fala, não, pelo contrário. Acabou por causa da fé, pela lei da fé. Porque o homem, na verdade, é justificado pela fé, independente das obras que ele pratique para cumprir a lei. Ele tem que ter fé em Jesus. A salvação vem por Jesus. Cumprir leis é uma consequência da virtude moral que você recebe em Cristo para dizer não ao pecado. Aí agora você vai poder dizer não ao pecado, né? Então, como é que funciona isso, diz o apóstolo Paulo? A gente anulou a lei, diz ele no verso 31 do capítulo 3, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, claro que não, né? A gente não está anulando a lei. Nós estamos confirmando a lei, referendando a lei, né? Porque nós cremos em Jesus e a lei se cumpriu nele. Então nós estamos dizendo que a lei é válida, porque Cristo a cumpriu. E porque ele a cumpriu, nós teremos vitória, né? Por meio, então, de que meios? Aí ele vai falar do grande personagem Abraão, né? Ele fala assim, por meio de que Abraão foi justificado diante de Deus. Como é que aconteceu isso, né? Então, aqui no capítulo 4, ele vai falar de Abraão, que é o ícone dos judeus, né? O patriarca Abraão. São os dois grandes personagens do Antigo Testamento para os judeus, né? Primeiro Moisés, que para eles tem importância maior, e Abraão. Mas ele começa aqui cronologicamente, né? Então ele diz, que pois diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que ele alcançou, segundo a sua própria carne? Foi justificado por obras, porque ele creu. Então, isso, ele tem algo de se gloriar? É a pergunta de Paulo, né? Não é uma pergunta, mas é encaminhada como se fosse, porque logo ele diz bem assim, pois, que diz a Escritura? Né? Caminhando como se fosse uma pergunta. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, verso 6, que diz isso. Mas eu estou vendo aqui 4, 3 de Romanos. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É a explicação do apóstolo Paulo. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, crer não é trabalho. Entendeu? Ter fé não é trabalho. Algumas pessoas erram nisso, uma coisa tão simples das escrituras, né? Mas muita gente erra, achando assim, não, a gente é salvo por decreto de Deus sem a fé. Não. A Bíblia diz que nós somos salvos por decreto de Deus mediante a fé. E ele fala assim, mediante a fé. Né? E é por fé para que ninguém se glorie, porque é uma graça. Então Deus decreta e comunica a graça de crermos. É assim que o texto coloca. A gente pode fazer um malabarismo no que quiser, que o texto diz isso, diz isso. E ele fala bem assim, então não é um trabalho crer, porém crer naquele que justifica o ímpio, ou seja, crer em Deus por Cristo Jesus, que traz a justificação ao ímpio, a fé é atribuída. Observa que é um atributo, não é um trabalho. Ela é atribuída como justiça. Deus considera isso um atributo. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, é o verso 6 aqui de Romanos 4, né? Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Tá vendo? Então, a fé é uma atribuição de Deus, a crença é uma atribuição de Deus. Agora, a atribuição passiva, a Bíblia diz que não, né? Porque quem crê é você, não é Deus que crê por você. Então, é uma atribuição ativa.
né? Davi diz isso no Salmo 32, verso 1 e 2. Então, Paulo diz no verso 7 e 8 de Romanos 4, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, e bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, a bem-aventurança está no fato de Deus atribuir, né, a fé ser atribuída por Deus e pelo fato de Deus não atribuir a nós iniquidade, porque considera perdoados aqueles que estão nele, né? Então, estar em Cristo, que é uma grande cláusula teológica da doutrina paulina, mas nós vamos ver isso mais propriamente quando estudarmos Efésios, né? Está aqui sendo trabalhado, né? Bem, o capítulo seguinte, o capítulo 5, ele é muito importante para a gente, o capítulo 5. Porque agora nós estamos entrando, né, nessa força do argumento de Paulo de que o justo vive por fé, ou vive em fé, né? E do capítulo 5:1 até o 8:39, 5:1 a 8:39, Paulo vai tecer esses argumentos, né? Então, ele tinha falado antes ali em 4:25 que a gente tem justificação, né? Justificado, pois, é assim que inicia o capítulo 5, né? Ressoando o 4:25, né? Então, nós vamos ver agora o caminho da justificação através da fé e como entender isso. E aqui é a parte doutrinária mais forte do apóstolo Paulo, né? Então, no capítulo 5, ele inicia bem assim, o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, tá vendo? Ele falou o que aconteceu e agora ele está considerando a situação de justificado. Entendeu? Já entramos na justificação, né, pela fé, como atributo de Deus a nós. Agora já estamos em outro patamar. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, o acesso sempre será por Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos ver mais tarde aqui no capítulo 8, né? Mas tudo é por ele, né? Então, é pelo intermédio dele que temos acesso à fé, é pela atribuição dele que a fé está em nós, e nós estamos firmes porque ele nos coloca firmes, né? Então, não existe do que se gloriar em nós mesmos, a jactância, usando a palavra do apóstolo Paulo, né? Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que até a tribulação produz perseverança, perseverança, a experiência, esperança. Desculpa, eu estou trocando a fala. Vou falar certinho. Ele fala assim, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então ele fala, a esperança não confunde, né? O motivo da esperança é ela aclarar, não é confundir. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi outorgado. Então, através de Cristo, né? Mesmo nós, antes que éramos fracos, né? Ou seja, distantes de Deus e sem condição de tomarmos decisões morais fortes, veio Cristo, morreu a seu tempo pelos ímpios, entre os quais nós estamos incluídos, né? E ele morrendo pelos ímpios, ele provou o amor de Deus extraordinário, né? Pode ser que alguém até morra por alguém bom,
mas ele morreu pelos pecadores, sendo nós ainda pecadores, diz aqui Romanos 5,8, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Seremos salvos do juízo que vem sobre o mundo. Porque para o apóstolo Paulo, e eu posso ampliar aqui para o Novo Testamento todo, nós somos salvos de quê? Né? Nós somos salvos da ira de Deus. Porque se continuássemos no pecado, nós passaríamos pelo juízo e enfrentaríamos a retribuição. Ira quer dizer retribuição, né? Enfrentaríamos a retribuição pelos nossos pecados, pela maldade, pelo afastamento, pela rebeldia, e por escolhermos ficar longe dele. Então, a retribuição viria. Né? Então, a salvação, a redenção é disso. Somos salvos da ira de Deus, né? E fomos, então, reconciliados com Deus, né? Esse é é muito forte esse argumento. Lá no verso 12, Paulo fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei, o pecado estava imperando no mundo livremente. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte de Adão até Moisés. Por quê? Porque com Moisés veio a lei. Mas sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Né? Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, diz o apóstolo Paulo. Porque se pela ofensa de um só, no caso Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, que foi incrivelmente abundante sobre muitos. Então, ele diz bem assim: se o pecado proliferou por causa de Adão, que abriu a porta para a sua descendência, para os seus filhos, que viriam depois dele, ele abriu a porta para que o pecado viesse e pudesse engolfar todo mundo, e ele sendo um homem, apesar que o homem primordial, né, mas o homem, quanto mais o Filho de Deus nos trazendo a graça. Então, assim como o pecado entrou no mundo por uma pessoa, aprove a Deus na sua sabedoria, né, fazer com que a salvação viesse por um também. Só que esse tem a virtude, né, de ser santo verdadeiramente e ser o Filho de Deus. Né? O verso 16 aqui fala bem assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, ali no início foi só um que pecou, mas agora é a humanidade toda pecando. Então a graça é muito mais abundante, porque cobre a multidão de pecados. Né? Esse é o argumento de Paulo, um argumento muito, muito firme. Né? E ele fala no verso 21 bem assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado pode ter reinado, mas a graça, ela agora reinará para sempre, porque Jesus é eterno e ele é o Senhor. Então, quem está em Cristo está numa situação privilegiada. Agora, ele não é privilegiado por ter entrado, mas é privilegiado por estar, porque todos somos iguais, né, perante Deus. E ele oferece a graça a todos. Por isso fazemos missões, né? Para que as pessoas tenham o conhecimento da graça de Deus. O mundo não cristão, os povos não cristãos, os povos distantes da revelação e do conhecimento cristão, têm o direito de saber o que Deus fez em Cristo Jesus para a redenção da humanidade. E o trabalho missionário é levar a eles esse direito. Agora, escolher se quer Deus ou não quer Deus, aí é com eles. Né?
mas eles têm o direito de saber. Então, aí nós entramos no capítulo 6. Porque ele fala assim, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado? Para que a graça seja mais abundante? Fala, não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que morremos para o pecado, vamos viver no pecado? Ele fala, não, isso é um raciocínio estranho. Então, a pessoa que já foi salva, já foi liberta, já está convertido, já conhece a Deus, já tem as Escrituras, Deus foi colocado no caminho, vai voltar a viver no pecado, vai enlamear sua vida. O apóstolo Paulo fala, de modo nenhum, não faça isso. Como vão viver no pecado se a gente já morreu para essas coisas? Ele fala, se a gente foi batizado em Cristo Jesus, fomos batizados na morte dele. Como que sepultados com ele na morte, pelo batismo, ele diz aqui no 6,4, né? Para que como ele foi ressuscitado, né? Nós fomos sepultados no batismo e fomos ser ressuscitados à semelhança de Cristo. Para quê? Né? Pelo quê? Pela glória do próprio Deus Pai. Então, é um convite. Batismo, novidade de vida, ressurreição, é um convite para a vida santa, né? Assim andemos nós também em novidade de vida, né? Então, ele fala assim, considere isso, né? Fomos mortos para o pecado, mas somos vivos para Deus em Cristo Jesus, né? 6,11. Essa consideração do capítulo 6, sobre pecado e graça, e sobre se apresentar diante de Deus, é a tônica, a batida dela. No verso 12, por exemplo, Paulo fala assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, não peque por intermédio do corpo, porque de maneira que você vai acabar obedecendo às paixões do corpo. E a gente não está aqui para obedecer a paixão do corpo, o corpo deve ser submisso a nós e nós submissos a Cristo. Então ele fala no verso 13, não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas se ofereça a Deus, recebendo essa ressurreição, como que recebendo a ressurreição. E aí o corpo, os membros do corpo, todas as partes do corpo, precisam ser instrumento da justiça de Deus e não do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre nós se nós estamos embaixo da graça. Agora, se estamos vivendo, seguindo regrinhas, né? O 6,14, se vivemos de regrinhas, então o pecado terá domínio, porque uma regra eu cumpro, outra eu não cumpro. Agora, se eu vivo pela multidão da graça de Cristo, que cobre todas as minhas iniquidades, aí eu vou vencer, né? Então, esse é o raciocínio que se apresenta a nós, né? Todo o capítulo 6 apresenta esse raciocínio. O verso 3 é muito forte, conhecido por 23, né? Conhecido por todos nós, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se temos um dom gratuito, né, que veio pela graça de Deus em Cristo, por que eu vou buscar um salário de afastamento de Deus para sempre? Né? O contraste aí é muito grande, né? Para restar dúvida. Então, ele entra no capítulo 7, que fala do relacionamento do cristão com a lei. Esse capítulo 7 é muito interessante, porque vai falar do casamento, né? A situação também é muito interessante. Desculpa, casamento é 1 Coríntios 7, eu estou confundindo aqui. Mas de qualquer forma ele está falando da questão do cristão e da lei, né? Olha só, verso 1. Porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Pois falo a vocês que conhecem a lei. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ela vive. Mas se o mesmo morrer,
está desobrigada. Não existe lei conjugal com morto. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com o outro. Porém, se o marido morrer, estará livre da lei e não será adúltera se tiver novas núpcias. Essa é a palavra do apóstolo Paulo no capítulo 7. Agora, olha o contraste bonito que ele faz. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Cristo, né? A fim de que frutifiquemos para Deus. Portanto, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas estavam em realce pela lei e estavam operando nos membros do nosso corpo. E o nosso fruto era para a morte. Mas agora que estamos libertados da lei, somos mortos para aquilo a que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. A palavra, o verso 6, né? É muito contundente a palavra dele, né? Mas, de qualquer forma, ele fala assim, não precisa mudar a lei, entendeu? Porque nada da lei foi mudada. Mas nós estamos agora sob um outro princípio. Não estamos sob o princípio de cumprir regras. Isso é a caduquice da lei. Nós estamos no espírito da lei, é diferente. O espírito de Cristo, foi ele que trouxe a lei. Então, no espírito de Cristo, nós somos intérpretes e vivemos, então, para a intenção que Deus tinha com a lei. Que é o quê? Santidade, justiça, amor, fidelidade, coração convertido. É o que ele queria. Então, no capítulo 7, ele fala bem assim, 7:7. Que diremos, pois? Essa pergunta retórica de Paulo, né? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não falasse, não cobiçarás. Então, ele diz bem assim, o pecado toma ocasião pelo mandamento, para despertar a concupiscência. Então, ele fala bem assim, nós temos aqui uma questão de entender que a lei não é ruim. Ruim somos nós, né? Então, para Deus cuidar de nós, o que ele fez? Ele nos mandou a graça, para que a gente pudesse ultrapassar as nossas limitações em Cristo, ou através de Cristo a limitação é ultrapassada. Porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, Paulo diz, a lei é santa, o mandamento santo, é justo, o mandamento é bom. Ele fala, e o bom se torna em ruim, ou usando a expressão dele, o bom se torna em morte? Ele fala, não, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, quando a gente vê o pecado, em contraste com aquilo que é santo, que é a lei, aí você vê a hediondez do pecado. Você vê que o pecado se torna excessivamente maligno, comparando a justiça da lei e a santidade da lei. Então, o que a gente vai fazer? Vai se apegar na lei? Não, porque nós não vamos conseguir cumpri-la. Então, eu vou me apegar em quê? Eu vou me apegar na graça, no Espírito Santo, no Espírito da lei, no Espírito da Escritura, no Espírito da salvação, no Espírito da redenção, né? Que é o Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus Cristo. E aí, Paulo fala no verso 14 do capítulo 7, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Então, esse é o problema. O carnal lidando com o espiritual redunda em quê? Em ser vendido à escravidão do pecado. Aí ele fala, então eu não compreendo o modo de agir, eu não faço o que prefiro e sim o que detesto. Se faço o que não quero,
Bom, sinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso? Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, eu sei o que eu quero, mas não tenho força. Por quê? Porque a força foi vencida na escravidão do pecado. Então ele fala assim, como é que eu vou sair dessa questão toda? Né? Ele fala, bem, eu vou sair por causa de Jesus Cristo, porque ele, né, é que tem força de libertação, ele é o Redentor. Então no verso 25 ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. Né? Eu vou dizer o versículo certo. É o versículo 25, tá? De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Ou seja, com a minha mente, eu sirvo a lei de Deus, porque eu penso, escolho, discerno e vou servir a lei de Deus. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas se eu não estiver na mente de Cristo, no discernimento de Cristo, na bênção de Cristo, então a minha carne, que tem as paixões, os desejos, as vontades, as iras, maledicências, né, o desejo, o orgulho, a vaidade, tudo isso que está em mim, vai me fazer servir a lei do pecado. Então, essa aqui é a grande diferença desse capítulo 7. Né? E aí nós chegamos, então, no capítulo 8, que é uma espécie de ápice do livro de Romano, né? De clímax. Fala sobre a novidade do Espírito. Né? Agora, pois, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não tem mais condenação para quem está em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Então, existe agora uma lei operante. Nós estamos sob uma legislação que foi apresentada em Cristo Jesus. E essa legislação é nova. Ele fala assim, a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Tudo que era impossível fazer porque a lei despertava pecado e a carne despertava paixão e eu não conseguia porque eu estava enfermo pela carne, ele fala, Deus, depois de mandar Jesus Cristo, como ser humano, né, em carne como nós, ele mesmo em relação ao pecado, o pecado tentando ele, mesmo assim ele venceu e condenou o pecado na carne de Jesus. Ele venceu, estando em carne, não caiu em pecado, a fim de que o preceito da lei, então, agora se cumprisse em nós, que não andamos na carne, mas andamos como? Segundo o Espírito. Então, se andar na carne, desejo, concupiscência, pecado, morte. Se andarmos no Espírito, bênção, força, fortaleza, fé, direção espiritual e vitória. Então, essa é a dinâmica que nos apresenta. Né? Então, ele vai dizer, né, no verso 5, né, os que se inclinam para a carne, conjunto da carne, se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, eu tenho que decidir o que eu quero cogitar. Né? Cogito de Deus, penso as coisas de Deus, me dedico às coisas de Deus, ou me dedico às coisas da carne. É uma escolha. É uma escolha bem séria. Né? Mas, de qualquer forma, nós temos que fazer. Somos apresentados diante dessa escolha. No final do capítulo 8, ele fala bem assim, no verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então, nós temos aqui uma intercessão do Espírito Santo
sobremaneira, que não podemos nem entender como que ele clama por nós diante de Deus, né? Para nos assistir na fraqueza. Por quê? Porque nós ainda estamos nesse mundo de pecado ao nosso redor. Então, mesmo na dinâmica da vida em Cristo, na dinâmica da fé, existem ainda as tentações. E podemos cair em fraqueza. Então, como ficaria? Deus proveu o Espírito Santo para interceder e nos assistir na nossa fraqueza, né? E dessa forma nós podemos vencer, né? O verso 29 e 30 tem uma progressão, né, que vale a pena dizer. Ele fala bem assim, o verso 28 diz que nós fomos chamados, né, segundo o propósito de Deus. Aí ele fala, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós fomos colocados no caminho que Jesus Cristo trilhou. Como nós fomos colocados? Fomos colocados porque ele foi na frente, né? Então, existe um predestino aqui, né? Porque Cristo foi na frente. E nós, então, seremos como ele, andaremos como ele. Usando Isaías, né, nas suas pisaduras nós somos sarados. Então, seguimos o caminho dele. E estes que estão, então, nesse predestino, diz o verso 30, a esses também chamou. Chamar é convocar, né? Convocou para quê? Né? Ele fala assim, chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. É o caminho, né? Então, por Cristo existe um predestino, né? E quem está em Cristo tem uma chamada, uma vocação. E essa vocação inclui quitar os problemas legais que o pecado nos traz, entendeu? Então a Bíblia fala, a esses que foram convocados, foram chamados, eles foram também justificados. A eles justificou. E se estamos justificados, então o fim que nos espera é a glorificação. Então ele está dizendo para o céu, né? Então é um caminho. Não é uma coisa do passado. É uma coisa que inicia em tempo passado, segue no presente e chega ao céu. É uma dinâmica, entendeu? Isso aqui não é estático, né? Então, a gente tem uma bênção enorme, né? Enorme, enorme mesmo. Aí o capítulo 9 vai falar da eleição, né? O trabalho preparatório, né? Os eleitos de Deus. Isso é muito forte, né? O capítulo 9, falando sobre a eleição de Deus. Porque o amor de Deus, a gente aprende isso no Antigo Testamento, o amor de Deus é eletivo, entendeu? Ele não é um indulto de perdão para toda a humanidade, ele promove uma eleição, ele é eletivo. E existe um mistério que ele elege aqueles corações que respondem, né? As pessoas às vezes confundem isso, mas existe uma complexidade inerente nisso. Não é uma coisa automática e ditatorial de Deus, não. A eleição de Deus encontra algo receptível, entende? A eleição de Deus, ela encontra. E ao encontrar, ela se adapta, né? Ou nós nos adaptamos nessa eleição. Nós somos chamados e respondemos. Porque tudo na Bíblia, da parte de Deus a nós, é relacional, entendeu? Então, ele vai aplicar essa relação a nós, né? Então, quanto a isso, né? Ele fala, digo a verdade, capítulo 9:1, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo minha própria consciência, tendo grande e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. Então essa é a palavra do apóstolo Paulo, de coração dele rasgado, né?
pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, tudo veio na história dos israelitas, né? Pelos homens sacros que Deus levantou no Antigo Testamento, né? Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo segundo a carne, que nasceu da herança de Abraão, depois de Davi, né? O qual é sobre todos, Deus bendito, né? Jesus é o Deus bendito para sempre, né? Então ele fala assim, existe uma situação muito interessante sobre os israelitas, né? Mas a gente não fica às vezes sem entender o que aconteceu com Israel, né? E aí ele fala, porque vocês pensam que o Israel que foi chamado seja Israel político. Ele fala, não, nem todos de Israel são de fato israelitas. Não é por vir de Abraão apenas, não é uma questão hereditária. Ele fala no verso 7, 9:7, em Isaac será chamada a tua descendência. Lembra de Gênesis 21:12? Em Isaac será chamada a tua descendência. Então ele fala assim, então Deus não fala propriamente dos descendentes da carne, de Abraão, né? Mas daquele que é filho da promessa. Os filhos da promessa é que são filhos de Abraão. Então isso é uma descendência espiritual e não apenas carnal, né? Ele vai falar isso com relação a Jacó, aqui no verso 12, né? E 13, né? E referindo-se a Gênesis 25:32 e depois a Malaquias 1, verso 2 e 3, né? E é interessante que ele fala, mas não fala, ele não torna complexo, não, ele torna lúcido. Porque ele fala no verso 14, assim, então o que podemos dizer? A injustiça da parte de Deus? Ele fala, não, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, está falando de Gênesis 33:19, teve misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, Êxodo 9:16, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome fosse anunciado por toda a terra. Porque a ação de Deus, na verdade, é redentiva, né? O que Deus faz visa a redenção. Aí ele fala assim, então, como que é isso? As pessoas não resistem à vontade de Deus. Aí ele fala assim, não torne o raciocínio de Deus simplista, né? É o que ele fala do verso 18 ao verso 22, né? Não torne o raciocínio de Deus simplista. É o resumo que eu diria para essa parte aqui, né? Ele fala assim, Deus dá a reconhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então Deus traçou um caminho, botou balizas no caminho para que a gente possa ver o caminho por onde nós devemos andar. Quem são esse caminho? Essas balizas são os vasos de misericórdia, entendeu? Para que a glória que ele preparou de antemão pudesse se manifestar exatamente através desses vasos de misericórdia. Então, Deus se dá a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que ele preparou de antemão. É isso que Deus faz, né? E por que Deus faz isso, né? Deus faz isso porque ele quer que a redenção chegue a todos. É uma compaixão de Deus. Por isso que ele falou para Moisés, eu vou ter compaixão de quem eu me aprover ter compaixão. Eu tenho o entendimento do contexto que você não tem. Eu tenho o entendimento das mentes que você não tem. Eu tenho a compreensão das intenções do coração que você não tem. Então, esse discernimento de Deus faz com que ele realize a sua obra. Então, ele fala assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a sua misericórdia. É a mesma coisa a gente fala assim, não depende do esforço humano, né?
Eu lembrei aqui quando eu estive lá em São Tomé e Príncipe, eles têm um ditado, um dialeto lá, o dialeto de São Tomé, na África, que eles falam bem assim, blu 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 nossa luta fá. Blu 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 nossa luta fá. Vou tentar traduzir, né? Aquilo que eu faço pode resultar em nada, né? O meu lutar não significa que eu vou obter a vitória, né? Mas o contexto disso, né? Aqui, e comparando com a sabedoria africana lá, né? Não depende de quem corre, depende da misericórdia que foi estendida. E a questão é, essa misericórdia, eu estou valorizando e estou agindo nela e por ela? Eu estou andando na misericórdia concedida ou estou indo de encontro a ela e negligenciando a misericórdia que a mim veio? Essa é a questão. Então, agora eu chego ao final. O capítulo 10 vai falar da incompreensão de Israel sobre a história da salvação. Ele fala, eu dou testemunho, eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Desconhece a justiça de Deus. Por que desconhece a justiça de Deus? Porque a justiça de Deus se dá em Cristo. Ele foi na cruz para cumprir a justiça. Israel não conhece isso. Então ele diz no verso 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Então quem não conhece Cristo, não conhece o que Deus fez para cumprir a sua justiça. Desconhece a justiça de Deus. Mas o verso 13 do 10 fala assim, mas todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. É uma citação de Joel 2,32, né? Então Deus opera por Cristo, opera por fé e insiste conosco que nós devemos clamar a Ele e Ele vai responder. Jesus mesmo falou, né? Invoca-me e responder-te. Não, é os Salmos, né? Invoca-me e responder-te-ei. Deus falando, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O que Jesus fala batei, batei e abri-se-vos. Buscai e achareis, né? Aí o apóstolo Paulo dá a palavra missionária do capítulo 10, do 14 ao 21. Romanos 10, 14 ao 21. Como, pois, invocarão aquele em quem não crê? Difícil. Como serão as nações que não têm anúncio do evangelho? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Muito difícil. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então é uma palavra missionária, mas de responsabilidade da igreja, né? São formosos os pés do que anunciam as coisas boas, né? As boas novas de Deus. Mas a gente sabe que nem todos acreditam no evangelho, né? E nem todos recebem a palavra de Deus. Mas será que eles ouviram? Bem, alguns sim, por certo. Porque a voz de Deus se ouviu em toda a terra. Até os confins do mundo tem sido ouvido essa palavra. Mas tem chegado com a força do amor do teu coração e do meu coração, levando as boas novas do Evangelho? Então ele fala assim, pois é, Deus, conhecendo Israel, colocou Israel em ciúmes com as nações que não conheciam as alianças. E hoje são os grandes evangelistas pelo mundo, né? A palavra assim, gente até insensata, provoca a ira, né? Por quê? Porque eles tiveram conhecimento e têm levado o conhecimento do evangelho do jeito que podem ao mundo todo, né? Então a palavra de Isaías diz bem assim, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim, né? E o que acontece com Israel? E eu digo o que acontece com a igreja hoje, né? Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Nós precisamos, irmãos, entender que a palavra dita para Israel pode muito bem ser transferida para a igreja hoje. A igreja como detentora da palavra de Deus, né? Detém a palavra de Deus e às vezes fica ignorando o sentido dela, do cumprimento. Então o capítulo 11
ele vai falar que Israel, na verdade, não foi rejeitado, né? O que aconteceu foi endurecimento. O verso 1 fala bem assim, 11:1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Não, de modo nenhum. É o jeito do apóstolo Paulo perguntar retoricamente e responder retoricamente. Porque ele fala assim, eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Na verdade, os apóstolos todos, né? Quer dizer, os apóstolos de Jesus lá, né? Os 12, né? Vamos dizer assim, né? Porque temos depois os secundários, né? Mas ele fala bem assim, eu sou israelita, e eles também, eu diria, né? Então, existe israelita aceitando Jesus. Então, Deus não rejeitou o seu povo, né? Ele fala bem assim, a questão toda é que Deus sempre reserva uma quantidade de pessoas para si, para que o testemunho continue. No 11:4 ele fala bem assim, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ele está citando 1 Reis 19:18, né? Eu tenho para mim essas pessoas. E Deus sempre terá um remanescente. E é com o remanescente que Deus trabalha, né? O que chama de remanescente fiel. Mas existe um mistério aqui, né? No verso 8 do 11 ele fala assim, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Citando Deuteronômio 29:4 e Isaías 29:10. E diz Davi, torne-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Os olhos sejam escurecidos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Citando Salmo 69. De qualquer forma, esses textos o apóstolo está destacando aqui, dizendo assim, Deus permitiu o endurecimento para que outros pudessem ter tempo de serem salvos também. Então, Israel tem mais dificuldade hoje, mas existe crentes? Sim, eu conheço muitos. E Paulo disse, eu sou um deles, né? Então, grandes servos de Deus vieram dessa bênção, né? Da bênção de serem israelitas, né? Mas Deus está tratando com a igreja, com a graça sobre a igreja, sobre os gentios, para alcançar uma multidão de irmãos e irmãs em todas as nações do mundo.